TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje, 22 de agosto de 2022, nós temos a honra e a satisfação de bater um papo aqui com um amigo, Marcos Salgueiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre economia, desenvolvimento econômico, toda essa parte no segundo bloco de perícia judicial, contábil, documentalista. Salgueiro pode se apresentar, Salgueiro. Bom dia, eu sou formado fiz várias faculdades, fui formado hoje principalmente no ramo de trabalho na área de administração, tenho várias pós-graduações na área de perícia e economia e finanças e atuo como perito da Justiça do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região e de outros tribunais. Entendi. A primeira formação nessa área econômica. Exatamente. Foi aí, começou a tua base profissional, vamos dizer assim. Pois é. Você recorda ainda, Salgueiro? Recordo. Vim do direito, né? Um pezinho lá no jurídico. Para poder caminhar aí. Que no segundo bloco vai fazer toda a conclusão, vamos dizer assim, né? O link com essa possibilidade, esse trabalho junto ao Tribunal Regional Federal, que é a área jurídica, né? Com certeza. A forma jurídica chegou na minha vida de qualquer jeito, né? Você veio para economia, perpassou pelo direito, quer dizer, perpassou para o direito, veio para economia e voltou agora também com os dois. Porque queira ou não... É verdade. Um complementa o outro, sobretudo nessa área da perícia contábil, nessa parte documental, um auxiliando o outro ali. Pois é, a diferença é que quando a gente está somente pleiteando o direito, a gente tem a discussão sobre as teorias, os fundamentos, e quando a gente passa para a parte pericial, a gente passa para a parte técnica, científica. Então, uma forma diferente de vivenciar o direito. Você que teve essa experiência de estar cursando uma faculdade de Direito e de Economia, existe grandes diferenças? Olha, existe, né? Bastante, porque o direito é muita teoria, a gente pleiteia muita forma de ver, forma de interpretar. Enquanto na administração a parte é bem econômica, é bem matemática, né? Então não tem muito espaço para teorias, para ideias, para interpretação. É exato, não tem discussão. Uma outra questão também, aproveitando aqui a deixa e essa situação, esse teu conhecimento, essa tua formação na área econômica, como você enxerga a economia, vamos dizer, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Petrópolis? Pois o Brasil passou numa situação, vem da pandemia, até bem calçado perante ao mercado internacional, né? Mas sofreu um baque como todos, né? Nós tivemos uma paralisação por causa da queda do petróleo muito grande, foram 45 plataformas só no período da pandemia. Nós tivemos uma perda de mais de 1,4 milhões de indústrias no Brasil. Com isso, foi um impacto grande para todos nós. O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há muito tempo, né, com mais administrações, dificuldade orçamentária. Então, isso vai impactando com a qualidade do Estado aí, apesar do nosso governador lutar muito para conseguir melhorar o máximo que ele pode, né? E Petrópolis, a gente sabe a situação, né? Infelizmente, a gente vem de decadência atrás de decadência, governos difíceis, desemprego alto, baixo investimento. Hoje nós temos só o Estado investindo por falta de dinheiro.
Acho que falta uma certa falta de qualificação na parte dos governos em geral, né? Apesar do governo federal ter aplicado uma lei, a 13.303, em 2016, tentando qualificar mais os funcionários, Petrópolis não acompanhou essa ideia e hoje nós temos muita gente inapta a vários governos assumindo cargos importantes. Nessa parte econômica de Petrópolis, é muito pautada no turismo. Pois é. A gente vê a Bauefest, apesar da situação que a cidade passou agora, né, em fevereiro, em março, mas a gente vê a cidade pulsando, lutando, os comerciantes, empresários arregaçaram as mangas, foram para cima e vejo a Bauefest como um sucesso. Não sei se você teve a oportunidade de ir nessa edição que está acontecendo. Estive lá semana passada, realmente um sucesso. Eu acho que os empresários de Petrópolis estão lutando muito, os comerciantes, para poder se reerguer depois da tragédia. E a gente torce pela nossa cidade aí. A gente acaba vendo, assim, falando da economia da cidade, né, aproveitando essa tua especialização, me corrige se eu estiver errado, mas a gente não vê um planejamento a longo, médio e até curto prazo, sobretudo na pasta. Aqui a gente não cita a pessoa, tá? A gente respeita as pessoas, tá? Mas a gente está falando de políticas públicas. Quando a gente fala a pasta de desenvolvimento econômico, que é a responsável pela geração de empregos, pela potencialização de indústrias, comércios e afins. Igual a gente viu, vamos citar o exemplo, a gente fala aqui também para Três Rios, como Três Rios desenvolveu nos últimos 10 anos, por exemplo. A gente não vê em Petrópolis, não me refiro, também faço aqui o adendo, a gente não está se referindo a pessoas que ocuparam os cargos de secretário, mas visualizo isso, é uma opinião, né, gostaria que você comentasse ela. Eu não vejo um planejamento efetivo, eficaz na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque visualizo muito os comerciantes, os empresários, através das associações próprias, lutarem, se organizarem. Por exemplo, dou um exemplo aqui de um caso de sucesso. Até mandar um abraço para um amigo, Rodrigo, da Socieventos, que é a associação, né, ali dos empresários que trabalham nesse ramo de eventos, casamentos, festas, afins. E você vê várias situações, a organização, o planejamento acontecer. Agora mesmo, eu acho que passou pela Socieventos, teve um pedido de casamento na Bauefest, e também Petrópolis, através dessa articulação, muito também que passou pelo Ingo, Petrópolis foi considerado, conseguiu na Alerj o título de capital estadual do casamento. Quer dizer, tudo a iniciativa privada, lutando, mobilizando, chegando ao poder público. E cadê a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Pois eu acho importante levantar algumas coisas. Nós tivemos agora um evento semana passada em São Paulo, onde teve o vice-presidente, o presidente do BNDES, presidente da Caixa, o ex-presidente do Banco Central americano. E uma das coisas mais importantes que foram faladas foi a venda de ações do BNDES para liberação de crédito para as microempresas na base média de R$2 milhões para cada uma delas. Isso vem a calhar para discutir exatamente o que você acabou de dizer. Por que o município, que tem um poder muito grande, essas pastas de desenvolvimento, muito grande para chegar no BNDES, para trazer esse recurso, para trazer o BNDES para Petrópolis, para ajudar aos empresários que necessitam, para poder desenvolver a nossa cidade, para contribuir através de incentivo, área à vontade, como você citou Três Rios, que abriu oportunidade de área para desenvolvimento. Areal
A Areal está desenvolvendo, a Areal conseguiu desapropriar uma área grande industrial, o parque industrial deles, e está desenvolvendo com um orçamento mínimo. Você falou parque industrial. Deixa aqui o espaço aberto também. É uma crítica. Como está, ou uma pergunta, como é que está o desenvolvimento do nosso parque industrial da Posse, não é isso? Pois é. Distrito da Posse. Ia ter alguma coisa lá. Pois é, nós tentamos trazer um amigo que é dono do Algodão Apolo e simplesmente quando ele foi visitar, ele ia trazer uma unidade para Petrópolis e quando ele foi ver 5 quilômetros do sistema de linha de água. Ou seja, como a indústria se instala sem estrutura? Nenhuma, sem chance alguma. Foi simplesmente rabiscado no papel uma área e determinado uma área industrial sem a menor condição de infraestrutura para que... Internet, que hoje nós não vivemos sem rede. É o tempo todo celular e clica e fala e paga a conta e nossa vida hoje é baseado nisso. Baseada aqui no smartphone. Que dirá uma empresa? Que dirá uma indústria? Igual que você citou, uma indústria com um potencial muito grande, sem essa estrutura de água, de esgoto, sem estrutura de... Né, tem que ter o tratamento lá dos resíduos. De tratamento de água e esgoto. Não é isso? Isso. Corrija aí. Tem que ter o tratamento do esgoto, do resíduo. Acredito que a eletricidade deve ter lá, deve ter chegado. Mas também a estrutura mínima, né? Não na necessidade realmente de uma indústria de grande porte. O problema também é o acesso, as carretas. Na verdade, como eu disse, nada foi planejado como deveria. Exatamente o que você disse. A gente tem que trazer as indústrias, sentar com os empresários e poder dizer o que a gente pode atender e onde é necessidade. Não adianta a gente riscar um papel e dizer vai ser aqui, é isso aqui, legal, atende. Não, e ninguém fala mais, a gente não ouve falar mais nesse distrito industrial da Posse. Que seria assim, um grande atrativo não só para a cidade, mas sobretudo para desenvolver toda aquela micro-região ali, o distrito mesmo, todo um distrito, influenciaria na vida de várias e várias pessoas. Pois é, o problema hoje é o seguinte, quando a gente começa a centralizar, a gente começa a criar um problema no município. Então, lá para trás, quando vieram a ideia do sistema transporte, fazer aquelas duplas passagens, aquela forma de centralizar na cidade, botar o valor da passagem igualitária, isso fez o quê? Que o comércio das regiões não desenvolvesse. Porque as pessoas têm uma facilidade de sair de onde for, pegar 2 ônibus, paga uma passagem só, o preço é igual, vai para o centro, começa a encher o centro da cidade e desenvolver os bairros e os distritos passam a não desenvolver. Por quê? Porque as pessoas foram para o centro. Então isso não é positivo. Quando a passagem tinha um valor muito mais caro, quando você vinha do distrito para o centro, o que acontecia? O distrito fazia o quê? Se desenvolvia para atender a necessidade dos moradores locais. Mas vou te falar uma coisa, ô Marcos. Hoje o trânsito tão caótico da cidade, tão dificultoso, sobretudo quando tem grandes eventos. Sim. Começa quinta-feira e já começa a dar uma aflição. A gente fala... E se chover? Com chuva, então, o caos está instalado, porque a gente já fica preocupado realmente com as chuvas que aconteceram. Essa chuva agora, que foi um pouquinho forte essa semana, foi, salvo engano, na sexta. Isso. Choveu bem. Já dá aquela aflição que o cérebro ele já volta lá atrás daquela chuva de fevereiro, de março, naturalmente. Então choveu aqui um pouquinho, o trânsito já... Nós temos 2 problemas. Embolou tudo. Pois é. Agora imagina, dentro do que a gente está falando, de desenvolvimento econômico, de empresa, de circulação de bens, produtos e serviços, sem uma estrutura de trânsito minimamente organizada. Minimamente organizada. Pois é, se a gente for levar a sério a discussão do trânsito, nós temos que pensar o seguinte:
Nós temos faixas duplas contínuas dentro da cidade, onde é proibido atravessar a pista. Nós temos estacionamentos irregulares, onde tem um afastamento de 5 metros, como determina a lei, não acontece, entre outros fatores. Então, isso tudo dificulta um bom trânsito. Você concorda comigo? Com certeza. Chuvas, nós temos um problema sério, nós acabamos com o paralelo. O paralelo tem uma capacidade de absorção de chuva muito grande. E como, por exemplo, se você pegar o Bingen, aonde tinha paralelo não tinha o quê? Bueiro. Por que não tinha bueiro? Porque o paralelo tem uma alta capacidade de absorção da água entre ele. Quando você asfaltou, o que acontece? A água não tem para onde ir, ela só pode ir para o rio. E se não tem bueiro suficiente, o que vai acontecer? Ela vai ficar onde? Na pista. Então, a gente são uma série de atos não pensados. Quando a pessoa fala assim, eu quero que asfalta a minha rua, asfalta ali embaixo, sai asfaltando. Dentro de uma engenharia, né, civil, ambiental, não sei o nome da engenharia que vai se chamar isso, tem que ter um estudo, né? Minimamente. Tem um estudo viário e, mais importante, como você falou, de forma ambiental. Eu tenho uma pós-graduação na área ambiental, até de perícia ambiental, e uma especialização de aperfeiçoamento na área hídrica. E sim, Petrópolis faz parte dessa especialização. Isso é inacreditável, mas Petrópolis é um dos exemplos dado da má conduta hídrica dentro do estado do Rio de Janeiro. E sendo que aqui, em virtude do histórico, né, das chuvas, né, a gente está na região aqui de Mata Atlântica, de Serra do Mar. Isso. Então, chuvas aqui é comum. Faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Então, saber lidar com as chuvas, saber ter esse escoamento aí é vital. Pois é. É muito importante que a gente passe a valorizar, não essa mania de corte de árvore, sai cortando tudo. Você viu o que fizeram com a Quelia? Foi uma loucura. Porque a árvore absorve a água. E, salvo engano, a empresa do município foi autuada em 50 milhões por corte irregular, alguma coisa assim em área de preservação ambiental. É pior, ela começou a jogar lixo em área de preservação. Rebio-Tinguá. Exatamente. É isso? Começou a jogar o lixo lá. Por quê? Voltamos à falta de planejamento. Não foi planejado uma nova área para colocar o lixo. Não se preocuparam no projeto, não se preocuparam com nada disso e resolveram a solução daquele modo imediata, né? Sem pensar na natureza, sem pensar na população, sem pensar no próprio município. Todos esses assuntos que a gente vai falando, a gente não está fugindo aqui do tema que é economia e desenvolvimento econômico, porque todos eles se perpassam e se entrelaçam. Sim, aqui não tem nenhum... Não tem como atrair empresas, indústrias para a cidade sem toda essa infraestrutura, água, esgoto, saneamento, internet e outros bens e serviços que estão atrelados à economia, né? Pois é, eu acho que a economia é a essência até para o próprio desenvolvimento, não só do município, mas da população. E se a gente não focar nisso e não correr atrás disso, como vai ser? Como é que vai ficar o nosso município? Como é que vai ficar a população carente, a população necessitada, a população que precisa de emprego, a população que precisa de ajuda? Isso tudo é importante. E é muito interessante porque, por exemplo, nós tivemos uma atitude do governo do estado há pouco tempo, muito interessante, que simplesmente criou uma forma de dar trabalho para a população. Porque o que a gente mais ouve? Não adianta dar, tem que ensinar a pescar. Mas acontece que quando fazem, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? É atacar quem fez. Sim. Então é muito difícil do Brasil a gente conseguir atender as necessidades, porque as pessoas não pensam, às vezes, no bem comum, na necessidade do povo, na necessidade do município, na necessidade dessas pessoas carentes. No contexto geral, a natureza a gente tem que se preocupar, porque a gente precisa dela para sobreviver. E eu acho que está faltando um pouco de atenção em tudo isso no nosso município. Até a preocupação em nosso país. Quando você fala dessa forma, as futuras gerações. Sim. O que a gente vai deixar
o que a gente vai construir, o que a gente vai preservar e também deixar para os nossos filhos, ou que a gente não tenha filho, para as crianças, os jovens que amanhã estarão ocupando, né, toda essa cadeia produtiva, estarão aí em cargos, ocupando posições e tocando, né, o município, o estado, as indústrias, enfim, o comércio. Pois é, eu acho que uma das coisas importantes que eu também pós-graduei foi em compliance. Eu acho que uma das únicas não, mas uma das poucas coisas que nós estamos levando nessa geração é o compliance. É o anticorrupção, é a visão de não favorecimento próprio e tentar passar para os nossos filhos, para a próxima geração, estudar o máximo possível, tentar proteger a natureza, tentar se preocupar com o próximo. O individualismo não vai levar a lugar nenhum. A gente pode se dar bem e prejudicar 20, isso não resolve nada, porque o dia de amanhã a outra pessoa pode fazer o mesmo com a gente. Então eu acho que a gente tem que trazer essa cultura para os nossos filhos e para os que vão vir. De todo esse sistema, né? Aí a gente vai praticamente na base de educação, né? É a base de tudo, né? Porque a experiência que eu tive na Secretaria de Educação, sempre cito aqui, muito importante na minha vida, na minha formação, pude ver como a educação ela molda o comportamento humano. Os professores é a base do país, né? O desenvolvimento do país, dos nossos filhos, vem dos professores. E é uma coisa que a gente tem que passar a dar mais carinho, a dar mais atenção, a valorizar mais. Porque como o país vai desenvolver sem educação? Exatamente. E as crianças ali sendo guiadas, trilhadas por um caminho desse desenvolvimento, com essa mentalidade vencedora, eu tenho certeza que aí, de repente, é o segredo, a virada de chave para a gente ver um país, um Brasil que a gente sempre torce para dar certo, espera que dê certo, mas esse momento parece que ele não chega. Sempre difícil de alcançar, né? A gente sempre está passando por uma crise, uma dificuldade, não é fácil. É verdade. É verdade. Eu torço para que nossos filhos consigam fazer melhores que nós. Não só torço, como luto cada dia para que a minha filha veja um país diferente, uma forma diferente, que estude, porque educação é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos e para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, para todos. Porque é ali que vem a educação ambiental, a educação econômica, a cultura acadêmica e até ver como é o próximo. Sim. Ou seja, essa formação, essa base, você entende ali que pode ser realmente o diferencial para um desenvolvimento econômico, para uma cidade mais pulsante. Acredito que seja por ali. Por ali, né? Por ali. Não tem jeito. Você acredita que Petrópolis, claro que a gente fala para outras regiões aqui, mas sobretudo pela condição geológica dela, tem condições de atrair mais empresas, de ter algum polo nesse sentido industrial? Olha só, a Petrópolis tem uma grande oportunidade e tem vindo tendo essa grande oportunidade, talvez não tão bem aproveitada. O Rio de Janeiro ficou uma cidade com muita violência e os cariocas estão vindo para cá, tentando morar, tentando trazer seu comércio, trazendo parte da sua indústria para cá, ou parte da parte empresarial deles para cá. O que está, acho, faltando é que a parte de desenvolvimento sente com essas pessoas para dar infraestrutura para isso. Hoje eles trouxeram as famílias. Se você notar, Itaipava, parte do centro, Valparaíso, Secretário, tem muita gente já do Rio de Janeiro. Vale das Videiras, de Araras. Pois é. O que falta é a área de desenvolvimento, correr atrás dessas pessoas para ver o que é necessário para eles trouxerem não só as famílias, mas trazerem também a parte profissional deles. A experiência, o know-how. E a parte industrial, a parte comercial, tudo que eles podem. Hoje agregar, né? Pois é, nós temos hoje o quê? Exatamente o que você falou. Nós temos hoje a internet que faz tudo. A pandemia veio ensinar isso. A reunião online hoje é algo que ficou, né? Hoje as perícias são praticamente online.
toda a parte de coleta são através de captação online, depois via correio, da documentação. A gente não pode dizer mais do que tudo, as audiências são online. A gente está unindo o país através da internet. Então, por que não sentar com eles e ver o que atende? Será que esses bairros, esses distritos têm estrutura para atender essas pessoas que estão vindo, deixando sua família e voltando para trabalhar? Ou a gente pode oferecer mais para que eles tragam algo mais para o nosso município e gere mais empregos ao nosso município? Sim. Isso é importante. Com certeza. Marcos, vamos caminhando aqui para o finalzinho do primeiro bloco e já voltamos dentro de um minutinho e vamos falar no segundo bloco sobre as perícias, sobre toda essa parte junto ao Tribunal Regional Federal. Voltamos dentro de um minutinho. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje nós estamos conversando com o perito Marcos Salgueiro e conversamos um pouquinho de formação dele em economia, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre desenvolvimento econômico, empresas da cidade, estado e país. E agora a gente vai adentrar especificamente nesse assunto de perícia. Como é que funciona isso, Marcos? Pois hoje... Primeiro falar aonde que você está atuando, quais suas especializações dentro dessa área pericial. Hoje eu sou perito contábil, financeiro, grafotécnico e documentoscópico, né? Então eu atuo tanto na área contábil, na área financeira, na área de administração pública, né? na área de tributário, junto aos tribunais e também extrajudiciais, e também na área de falsificação de documentos e assinaturas, que é a grafotécnico e o documentoscópico, são a parte criminal nessa área de falsificação. Então, o que acontece? Hoje você entra com uma ação, né? Seja ela através de AJG, uma gratuidade de justiça, né? Ou você entra como parte de demanda paga, e você entra questionando ou uma assinatura, ou uma falsificação de documentos, ou mesmo um contrato que você entende como juros abusivo, né? Então você entra na justiça e solicita que seja feita uma perícia. Hoje, uma grande demanda que nós temos é a parte dos idosos com os empréstimos consignados. Então ele infelizmente diz que não assinou, aí a outra parte entra com a assinatura dele, diz no contrato que está assinado, e aí a gente vai fazer essa perícia a mando do juiz. A gente, quando é nomeado pelo juiz, a gente passa a ser auxiliar da justiça e passa a fazer... nós representamos como oficial de justiça, como escrivão, a gente atua, né, como com fé pública, para ver quem tem a legitimidade da verdade. E de forma técnica e científica, a gente consegue comprovar quem tem a verdade e a razão nesse processo. E, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. Eu atendo o tribunal, eu faço parte do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª e da 3ª.
de alguns tribunais de justiça, como de Minas, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, entre outros. E existe uma grande demanda hoje, forte, na parte dos idosos. Tá? Contrato consignado hoje é a maior demanda grafotécnica e documentoscópica no judiciário. E isso a gente está falando sobretudo, a Justiça Federal, onde você atua mais. Tem mais? Não, hoje eu tenho uma boa atuação na Justiça Federal da 2ª Região, mas eu vejo uma tendência muito grande hoje na parte estadual. A demanda que eu tenho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é muito maior. Eu vejo uma grande quantidade, inclusive tanto na área civil como na área de criminal e execuções penais. Sim. Nessa parte de cálculo, também existe essa perícia contábil? Como é que funciona essa perícia contábil? A perícia contábil é muito importante em 2 fatores. A gente tem ela na trabalhista com, na verdade, a liquidação de sentença, né? Normalmente a gente, como perito, usa o PJ-Calc, que é o próprio programa da Justiça do Trabalho que a gente tem acesso. E na área civil, seja estadual ou federal, a gente faz levantamento contábil quando há alguma divergência. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, quando há uma discussão. Sobretudo essa questão quando é bancária, que se discute muito os juros abusivos. O anatocismo, exatamente, o excesso de juros. Na verdade, o maior motivo da discussão é que quando a pessoa não consegue pagar a parcela por inteiro, essa parte volta para o principal e injetam juros sobre essa parte, que na verdade não é permitido. Isso se chama anatocismo. Detalhe, né? Você fica devendo a parcela, entra uma nova parcela, mas ela não pode voltar. Uhum. Ela não pode exigir os juros sobre aquilo. Então, você faz um recálculo. E, além de tudo, os juros é abusivo, né? Que você tem hoje uma tabela do Banco Central que diz a média de juros dos bancos para que você aplique no cálculo para ver se o juro está sendo abusivo ou não. Então, essa é a parte contábil mais comum que você tem trabalhado. Uma grande parte hoje contábil, esse é o caminho. Quando a gente pega na parte de perito administrador, a gente tem uma outra área também, que é a área de administração pública. Que são quem? Exatamente as Quais os tipos de ações? Demanda de administração pública vem uma discussão entre a pessoa, na verdade, ela é cálculo financeiro do mesmo jeito. O que acontece é que é uma discussão entre a pessoa privada junto à pessoa de ente público. Pode ser referente a direitos pessoais, tipo, não digo trabalhistas, né? Mas do servidor público com a administração pública, ele é servidor, tem algum... Pode ser até empresa sobre administração pública, contratos, problemas de tributação, retenção de irregulares, erros contratuais, porque no nosso sistema, melhor do que ninguém, se você sabe, que a gente não pode ter um contrato prejudique da parte a outra, né? O contrato público não pode prejudicar a parte contratada. Não, sobretudo o público, né? Onde tem que dar realmente partir o exemplo. Então a gente espera que realmente cumpra, né, as obrigações, não é isso? Exatamente. Te perguntar também sobre essa questão de documento. Já pegou muito documento falsificado? Já chegou a ver relacionado a isso, Fábio? Eu já peguei documento falsificado. Normalmente, muitos juízes exigem que o Grafotec seja documentoscópico também. Porque, normalmente, quando a assinatura é falsificada, muitas das vezes o documento em si é falsificado. Ele é alterado. Eu estou perguntando isso, sobretudo, uma matéria ontem, grande mídia, que pegou um falsificador nacional de documento. Isso. Chegou a ver a matéria? Vi a matéria. O problema é o seguinte, não é fácil identificar um documento bem falsificado. Não é fácil. E o cara parecia, desculpa a expressão, ser perito na falsificação, né? Pois é, eu vi. Que tinha telinha, explicava, vinha material importado, não sei o que, a tinta era diferente, enfim.
Pois é, o documento, artista, né? O documento em si, Artista. até para ingresso hoje de um show como o Rock in Rio, ele é feito através de uma série de protocolos e uma série de selos de especiais para que não seja falsificado. E uma grande parte deles vem de fora. Então, no caso, o falsificador tinha um grande conhecimento dessa área, né? E não, ele tinha acesso também a esses bens, produtos, serviços que agregava ali na documentação e falsificava documentos. Equipamentos grandes. Equipamentos especiais. Não deve ser fácil chegar e realmente avaliar que aquele documento é falso. Tem muito documento que é difícil. A gente usa microscópio digital de 1.600 vezes, alguns equipamentos de ponta para poder alcançar. Praticamente um laboratório que tu tem em casa. Tem que ter, não tem jeito. Desde para ver a falsificação do documento para ver a falsificação da assinatura. Como é que funciona esse protocolo no dia a dia? Assim, às vezes alguém está em casa curioso, como é que faz essa perícia? Pois é, a gente tem que extrair... Primeiro passo, vai no processo, vê a determinação do juiz. O primeiro passo, a gente, quando é nomeado pelo juiz, a gente já tem a solicitação, né, das partes do que eles querem questionar sobre a assinatura. E aí a gente começa a fazer o seguinte: nós pegamos os documentos lá de trás até os atuais, que estão no processo, fazemos uma grande coleta de assinaturas, de várias formas. A gente faz um trabalho psicológico para que, de certa forma, quem falsificou propositalmente ou não, perca a consciência do que está assinando, porque a gente tem que pegar o automático dela. Então a gente muda a forma de assinar, a gente pede para escrever, a gente muda a forma da letra, a gente solicita parte numérica, a gente vai fazendo um monte de coisa na cabeça para confundir a consciência, para que a gente extraia o melhor de cada um. Porque o que acontece? A assinatura, ela não é igual. Se você pega uma assinatura idêntica, ela é falsa. Porque a assinatura é uma coisa que vem de dentro de nós. Tá? É uma coisa do cérebro. Então, ela tem uma modificação, a cada 5 anos ela vai se modificando, ela tem um calibre, ela tem uma convergência, ela tem vários fatores que são únicos e que na falsificação a gente pega. Entendi. Quando você fala calibre, o que é? A força ali do punho da... O calibre é o punho, a convergência é o ângulo dela, nós temos o ataque delas, quer dizer, se ela pega a parte de baixo ou a parte de cima, superior da linha. Então tem vários fatores que a gente pode pegar e, de forma técnica, científica, nas 4 leis do grafismo, que a gente sabe dizer certo se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Esse tipo de serviço também ele veio aqui agora na mente, tá? Não estava nem no nosso script aqui, em cartório, porque cartório tem aquele reconhecimento de firma e tal. Como é que é feito isso? Sabe dizer? Pois é, o problema é o seguinte, no cartório... tem a diferença de reconhecimento por autenticidade... Ou por semelhança. Por semelhança. Pois é, essa é uma discussão, se você botou um ponto muito importante. Hoje, dificilmente a gente vê, mesmo quando a gente consegue no cartório um reconhecimento por autenticidade. Normalmente é por semelhança. Nós temos um outro problema. Quando a gente apresenta um documento, ele pode ser antigo. E aí, quando a gente vai depois, a assinatura normalmente não é identificada como autenticidade, porque ela mudou. E é normal, pelo que você falou. Faz parte da mudança a cada 5 anos o ciclo. A gente tem vários tipos. Da assinatura muito comum de professores, que a gente consegue identificar, que são assinaturas de, normalmente, uma escrita bem arredondada. Nós temos a escrita das pessoas que não têm muito estudo. A gente tem das pessoas que vão tendo idade, ela vai se alterando. Então, é comum, ela tem que passar por tudo isso. Faz parte de nós, ser humano. Entendi. Em relação a digital, é possível falsificar nesse sentido? É mais complicado, né? É mais complicado, mas hoje o que a gente tem, o problema da questão digital é que ela não está em tudo hoje, né? Então, a gente teria que ter um banco de dados absurdo, sim, muito grande para poder passar a aplicar esse caminho. Agora, não sei se eu vou fugir da sua temática, das suas
da sua especialização, que está surgindo aqui vários questionamentos, tá? Questão da assinatura digital. Você que é mais na parte de informática. Será que é possível algum hacker, alguma coisa, vir nesse sentido e falsificar? Olha só, a assinatura digital vai seguir um caminho diferente, porque quando, na verdade, você tem dois caminhos quando a gente fala em assinatura digital, né? A gente tem a assinatura digital, que é a liberação, né, do certificado digital, que, na verdade, não é uma assinatura. Né? Não é? Não é. Ele escreve seu nome, Explica ele isso tem pra um nós. código que informa embaixo e com a data e só, e seu CPF. Né? Diferente da assinatura digital, que a gente faz ela digitalmente. Que aí não faz diferença da assinatura padrão. Não, eu digo esse código. Claro que tem os protocolos, a gente viu lá que tem Chave Brasil, tem montes e montes de segurança, mas a gente sabe também que tudo é possível ser quebrado. Pois é, a informática traz uma fragilidade, né? Um exemplo grande é o seguinte: você está com o teu telefone em qualquer lugar com o Bluetooth ativado. Um especialista ativa o Bluetooth, ele consegue derrubar a sua senha e entrar no seu telefone. E aí você fala, como? Então, hoje, a internet possibilita, não só o sistema de internet, o sistema de Bluetooth, o sistema de rádio, ele permite que o especialista consiga alterar. E, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: o método mais fácil de reconhecer uma falsificação ou não, ou ter uma garantia maior, é o meio analógico, o meio do papel. Infelizmente, por mais que seja antiquado, você ali tem uma discussão. Agora, aquela história, quem assinou a sua senha? Quem colocou a sua senha? Quem assinou por você? Quem digitou o botãozinho lá no banco, no caixa eletrônico? Quem fez? Vamos para essa discussão. São discussões, né? Que nós não temos o grafismo para provar nada. Já parou para pensar nisso? Sim. O problema hoje da era digital é exatamente a pessoa estar atrás de um computador, atrás de um telefone, atrás de uma internet. Que acaba não se esconde também e camufla, vamos dizer assim, quem está praticando o ato até criminoso. Né? Exatamente. É isso? Quais dicas, assim, Marcos, você poderia passar para quem está nos assistindo de segurança? Bom, relacionado à falsificação, para tentar evitar, minimizar. Você falou aqui dos idosos nos contratos, né, de empréstimos consignados. Dicas assim, de segurança realmente para tentar. Eu sei que 100% vai ser impossível, mas minimizar essa questão de perca de documentos. Quando perde um documento, qual o procedimento? Pois é, hoje é muito importante, hoje o ataque é muito forte aos idosos, e uma das coisas que a gente pega é cópia da assinatura da identidade, tá? O que mais tem? O que mais tem. Então, o que acontece? Ele é persuadido para fazer alguma coisa. A primeira coisa que pegam são os documentos para copiarem, e depois ele percebe o que é um empréstimo, que é alguma coisa que ele não quer. Vamos tentar um empréstimo aqui, já pega ali o documento, já tira uma cópia e ali já ficou. Pois é, exatamente. O que acontece é que a maioria desses documentos dos idosos são muito antigos. E durante esse percurso a assinatura foi modificada. Então é fácil a gente pegar. Até porque é uma cópia de uma coisa que já passou. Mas é muito perigoso. Então o que eu aconselho aos idosos e a todo mundo é não entregar o documento, não deixar copiar os documentos. Primeiro ver o que estão te oferecendo, para que você assim se proteja. Não dê senha. Os idosos têm muito comum acreditar nas pessoas. Uma boa moça, uma boa menina, um bom menino. Saca o dinheiro aqui para mim. Faz o favor, me ajuda aqui. Não faça. Tem dificuldade? Vai atrás do representante do banco. Vai representar. Gerente. Dúvida, se alguém te abordou, não vai a pessoa que te aborde na rua, te aborde numa galeria para fazer alguma coisa. Nunca faça isso, por favor. Não permita que isso aconteça, ok? Vamos evitar que vocês caiam nisso, porque depois é uma luta para conseguir. Delegacia, procurar o advogado. Pois é, sobre perda de documentos, o ideal ele denunciar, né, fazer uma denúncia na delegacia, fazer um
um boletim, e depois disso tudo, sem um advogado, ele não consegue fazer nada. O procedimento é atrás de um advogado para que pleitear ali aquele prejuízo ocasionalmente que venha a ocorrer, né? Exatamente. Não é isso? Vamos caminhando aqui já para o finalzinho já do programa, Marcos. Queria que você falasse um pouco, passasse um pouco, uma mensagem, uma consideração final, considerando o primeiro bloco e o segundo também, dessa parte de desenvolvimento econômico, da economia da cidade, do município, do país, até porque vem as eleições aí, né, Marcos? É verdade. Um momento importante para a nossa nação. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Uma coisa que eu acho importante é perceberem o que te oferecem é verdade. Eu vejo muito programa, eu vejo na televisão, eu estou vendo o jornal, eu vejo uma propaganda, eu vejo promessas impossíveis de ser cumpridas, promessas inviáveis, sonhos que não podem ser realizados. O que eu peço a todas as pessoas que estão aí é se preocuparem com o real. Se tem dúvida, usa a internet para buscar a verdade. Hoje tem tudo ali, né? Hoje nós temos tudo ali, mas não promessas impossíveis. Tá? O Brasil está passando por um momento difícil? Tá. Os estados, os municípios, mas olha, a Europa há décadas não faz um aumento de taxa de juros e fez agora um aumento de taxa de juros exatamente pela crise de recessão. Os Estados Unidos, hoje, tem uma taxa de juros 10 vezes maior que tinha 4, 5 anos atrás. Está passando por uma recessão. O mundo está passando por uma recessão. A guerra na Ucrânia, né? A Covid trouxe isso. A guerra na Ucrânia dificulta a parte dos produtos daquela região que são necessários. O gás da Rússia, que está prejudicando a Europa. A Europa falava em meio ambiente, agora vão reativar as usinas a carvão. Cadê o meio ambiente? Então, o que acontece? Pensa, busca informação. É importante porque isso pode dar a chance de pegar pessoas que vão trazer um bom desenvolvimento para o nosso município, para o nosso país, para o nosso estado, vão ajudar. E tomar cuidado com promessas inviáveis. Todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito, mas é impossível. Então não adianta essas promessas. Essa conta não bate. Não fecha, infelizmente não fecha. A verdade é, o mundo todo tem dificuldade hoje de produzir, de dar condição para todos. O desemprego está grande no mundo todo, a recessão está grande no mundo todo. Lá atrás se falava em não parar de trabalhar. Não é uma realidade só do Brasil. Não, não é. Pelo contrário, o Brasil se precipitou para muitos, mas na verdade ele não se precipitou, ele correu para aumentar a taxa de juros para tentar não passar pela recessão. Talvez seja um dos poucos países que estão em crescimento. Os Estados Unidos entrou numa recessão e tende a aumentar a taxa de juros. Isso não posso eu dizendo, não. Isso é o ex-presidente do Banco Central americano, do Federal Bank, dizendo isso há uma semana atrás. Então, a gente tem que se preocupar sobre o desenvolvimento. Torço para que nossos representantes de desenvolvimento corram atrás. Olha, gente, o BNDES está liberando linha para microempresários, um bom crédito. Eles venderam a ação, esse governo vendeu a ação de vários, Suzano, entre outros, que o BNDES tinha posse, para poder liberar dinheiro para pessoas que necessitam, os grandes empresários, desde os grandes, os pequenos e os microempresários. Vamos ver, a gente precisa que o poder público faça essa ponte, ajude a desenvolver, ajude a trazer emprego. E está lá o dinheiro à disposição, já está oferecido, já está aberto. Vamos tentar trazer o melhor para o nosso país. Vamos trazer os melhores representantes para a nossa sociedade. Vamos tentar desenvolver e trazer um futuro melhor para nossas crianças, porque nós vamos ajudar que eles possam ter um futuro melhor. E isso é uma luta muito difícil para nós. É uma luta muito difícil. Uma última pergunta para a gente encerrar aqui, que a gente sempre gosta de falar para os jovens, para motivar, dar esperança na educação. É possível ser um perito? O jovem se formar e chegar ao nível de ser um perito da justiça? Você hoje tem várias linhas na perícia. Né? Desculpa, que de repente tem alguém em casa perguntando, mas gostei, quero tentar seguir essa linha e me tornar um perito. Então, você precisa escolher uma linha. Você hoje tem o perito engenheiro, o perito médico, né, que a gente conhece no INSS muito, mas não só para isso, em acidente. Você tem o perito ambiental, você tem o perito criminal, você tem o perito contábil. Você tem que seguir, você tem que estudar, fazer a sua especialização na área
e correr atrás dos tribunais para se cadastrarem e ter uma oportunidade. Ela está aí, estudando, a gente sempre tem uma oportunidade. As portas vão se abrindo, né, Marcos? É verdade. Olha, educação é tudo. Educação é tudo. Quero te agradecer pela possibilidade, oportunidade da gente bater esse papo, da gente estar levando um pouco do teu conhecimento ao público e agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.